Olá, pessoal! Estamos aqui hoje mais uma vez para refletirmos juntos a nossa liturgia do dia, tá certo? E nessa sexta-feira, as leituras falam pra gente que Cristo, o enviado de Deus, nos congrega nessa liturgia como irmãos e irmãs. Então, que nós possamos celebrar em comunidade a nossa fé. Então, a primeira leitura está em Sabedoria, capítulo 2, versículo 1, depois o versículo 12 a 22. Sabedoria, capítulo 1, versículo 2, depois o capítulo 2, versículo 1, depois o versículo 12 a 22. Dizem entre si os ímpios em seus falsos raciocínios: armemos ciladas ao justo, porque sua presença nos incomoda. Ele se opõe ao nosso modo de agir, repreende em nós as transgressões da lei e nos reprova as faltas contra a nossa disciplina. Ele declara possuir o conhecimento de Deus e chama-se Filho de Deus. Tornou-se uma censura aos nossos pensamentos e só o vê-lo nos é insuportável. Sua vida é muito diferente da dos outros e seus caminhos são imutáveis. Somos comparados por ele à moeda falsa e foge de nossos caminhos como de impurezas. Proclama feliz a sorte final dos justos e gloria-se de ter a Deus por Pai. Vejamos, pois, se é verdade o que ele diz e comprovemos o que vai acontecer com ele. Se de fato o justo é filho de Deus, se de fato o justo é filho de Deus, Deus o defenderá e o livrará das mãos dos seus inimigos. Vamos pô-lo à prova com ofensas e torturas, para ver a sua serenidade e provar a sua paciência. Vamos condená-lo à morte vergonhosa, porque, de acordo com suas palavras, virá alguém em seu socorro. Tais são os pensamentos dos ímpios, mas enganam-se, pois a malícia os torna cegos. Não conhecem os segredos de Deus, não esperam recompensa para a santidade e não dão valor ao prêmio reservado às vidas puras. Então, essa primeira leitura vemos que a vida do justo denuncia por si só o comportamento iníquo dos injustos e ímpios. Em vez de imitá-lo, não suportam e tramam a sua morte. Então, o que é dito na leitura se cumpre perfeitamente no Evangelho, como a gente vai ver aqui no Evangelho, que está em João, capítulo 7, versículo 1 e 2, depois o versículo 10, depois o versículo 25 a 30. João, capítulo 7, versículo 1 e 2, depois o versículo 10 e depois o versículo 25 a 30. E depois disto, Jesus andava pela Galileia e já não queria andar pela Judeia, pois os judeus procuravam matá-lo. E estava próximo à festa dos judeus, a dos tabernáculos. Mas quando seus irmãos já tinham subido à festa, então subiu ele também, não manifestamente, mas como em oculto. Ora, os judeus procuravam-no na festa e diziam: onde está ele? Então alguns dos de Jerusalém diziam: não é este o que procuram matar? E ele aí está falando abertamente, e nada lhe dizem. Porventura sabem verdadeiramente os príncipes que este é o Cristo? Todavia bem sabemos de onde este é, mas quando vier a Cristo, ninguém saberá de onde ele é. Clamava, pois, Jesus no templo, ensinando e dizendo: vós conheceis-me e sabeis de onde sou. E eu não vim de mim mesmo, mas aquele que me enviou é verdadeiro, o qual vós não conheceis. Mas eu conheço, porque dele eu sou, e ele me enviou. Procuravam, pois, prendê-lo, mas ninguém lançou mão dele, porque ainda não era chegada a sua hora. Então, no Evangelho, como eu falei aqui para vocês, no Evangelho concretiza-se, o que é dito na primeira leitura. Ignorando pela dureza de coração que Jesus é o Cristo, o justo Filho enviado por Deus querem prendê-lo e condená-lo à morte, e morte desonrosa. Jesus, no entanto, não se cala nem abandona sua missão. Falar abertamente da sua origem e de que sua missão é cumprir a vontade daquele que o enviou, Deus. Então, próximo das liturgias da Semana Santa, que nós possamos renovar a nossa fé e esperança naquele que ressuscitou Jesus. O Pai não abandonou Jesus nas mãos dos injustos, nem preso aos poderes da morte. Confiemos também a Deus, Pai de Jesus, nosso Pai, a nossa vida, a nossa vocação e a nossa missão. Nossa igreja e o mundo todo. Os injustos não prevalecerão. Então, que nós sejamos justos e santos, não nos juntando e nos aliando aos impiedosos,
e autores de toda sorte de maldade, tá certo? Que nós realmente possamos sempre ser justos e sempre fazer o bem a todos, tá certo? Então, era isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Muito obrigada a todos por curtirem, por comentarem. Aqueles que só assistem mesmo também agradeço. Espero que vocês tenham gostado dessa reflexão de hoje. Espero encontrá-los todos aqui amanhã, sábado, se Deus quiser, para continuarmos refletindo cada vez mais as leituras da Sagrada Escritura. Então, muito obrigada a todos e até a próxima, se Deus quiser.